A história da Estação Ornitológica Nacional começa, sem que a gente se aperceba, em 1977. Obviamente que na altura não era a Estação Ornitológica Nacional, portanto era a anilhagem de aves na Lagoa de Santo André, e eram sobretudo, portanto, ingleses que vinham até cá, que ainda hoje continuam a vir. Vinham sobretudo, precisamente naquela que era a deslocação outonal que as aves fazem, portanto a migração outonal, e desde 1977 que se começa a marcar com regularidade precisamente na migração outonal aqui na Lagoa de Santo André, sobretudo no mês de agosto, às vezes com um bocadinho de setembro, e só mais tarde, quando da criação da reserva, portanto em 2000, e por causa da passagem do gasoduto e do oleoduto que passa por dentro da área protegida, portanto toda a área da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, é então, como medida de compensação, pedida a recuperação da casa para dar apoio precisamente à anilhagem de aves que se realizava nessa altura só na campanha da anilhagem, ou seja, durante a migração outonal. Era concentrar num só espaço a informação desde 1977 até à data de hoje, não é? Porque sem dúvida que este é o local com mais história, por assim dizer, em termos de anilhagem de aves a nível nacional. A anilhagem científica de aves consiste num processo de marcação individual com uma anilha metálica, que é colocada em cada indivíduo e que pode ser associada ou não a uma outra marca nasal, por exemplo, ou uma anilha colorida. Ao colocarmos a anilha, nós vamos permitir, desta forma, que ela, ao ser recapturada numa outra altura qualquer ou por um outro qualquer anilhador, seja em território nacional ou no estrangeiro, não só fica registada, de certa forma, o local onde é feita a recaptura, como também são recolhidas novamente determinadas biometrias que nos vão permitir saber mais acerca da ave, evolução de determinado indivíduo ou determinada população. Serve também, muitas das vezes, para nós conseguirmos aferir com muito mais precisão determinados aspectos que visam à conservação de determinados habitats que são importantes para as aves. O processo de captura é feito, obviamente, com redes verticais, ou chamadas redes invisíveis, redes japonesas, portanto há um conjunto de nomes que dão às redes que são utilizadas. Nós trabalhamos sempre com redes que garantem a segurança das aves, e é muito importante na atividade da anilhagem ter-se essa certeza absoluta que as redes não vão de forma alguma magoar as aves durante o processo de captura, e essas redes podem ser das mais diversas formas. Nós podemos encomendar redes com determinados tamanhos, não é? Determinados diâmetro de rede. Nós aqui na Estação Ornitológica Nacional e em alguns projetos, nomeadamente o projeto das estações de esforço constante e o projeto da monitorização de aves invernantes, trabalhamos com redes de 18 metros, 5 bolsos. Portanto, são 5 bolsos de redes, 18 metros, o que faz mais ou menos entre os 2,40 m e 2,60 m de altura. Portanto, o processo de extração das aves é aquele que é o processo mais complicado em todo este trabalho que é realizado. Porquê? Porque muitas das pessoas que vêm fazer formação, não é onde têm determinada dificuldade. Portanto, a chegada às redes e termos uma ave com cerca de 6 gramas toda embrulhada, ao princípio dá todo um aspecto de uma grande confusão. Aqui na Estação Ornitológica Nacional nós anilhamos praticamente o ano todo, portanto, dentro daquilo que são os mais diversos projetos que são, de certa forma, não só geridos pelo ICNF, mas também pela APA, por exemplo, a Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves. Nós, basicamente, todo o ano
estamos a anilhar. Portanto, obviamente que se iniciarmos o ano, eu costumo dizer que o ano, para mim, inicia sempre na primavera, portanto, no chamado projeto das estações de esforço constante, em que visa fazermos 12 sessões de anilhagem durante o período de março a julho. Depois, em julho, assim que acaba esse projeto das estações de esforço constante, começamos a marcar as aves que estão na migração outonal, e é um esforço de captura que nós fazemos durante 90 dias, portanto são 90 dias sempre sem parar a anilhar. E quando acabamos esse esforço de captura a 15 de outubro, um mês depois começa, portanto, a monitorização das aves invernantes, que vai praticamente até ao início do PEC no ano seguinte, que são, portanto, também são 6 sessões que temos que efetuar durante esse projeto do MAI. Isso permite-nos, de certa forma, aqui na Estação Ornitológica Nacional, ter uma base grande para quem quer iniciar a atividade enquanto anilhador, porque tem, de certa forma, a facilidade de ter a possibilidade de anilhar, por exemplo, entre 100 a 120 dias por ano, o que é muito difícil qualquer outra estação, infelizmente, e digo o mesmo, conseguir realizar. Portanto, nesse aspecto, eu penso que para quem estiver interessado em apostar em obter, por exemplo, a credencial de anilhagem, obviamente que aqui terá sempre maior possibilidade de anilhar. As biometrias que são recolhidas, de forma geral, são, portanto, temos que identificar a espécie, o sexo, a idade da ave é também muito importante. Depois vamos recolher o tamanho da asa, para determinados projetos, tarso, bico, peso, e o peso, portanto, é a última a ser efetuada para que seja depois libertada a ave.